Boa noite, estamos ao vivo. Olá. E aí, galera? Estamos aqui ao vivo, 8 horas e 1 minuto, pontuais, para começar a nossa live, falando muito sobre esse período de incerteza que a gente está vivendo, como é empreender nesse momento, como os nossos escritórios, nossos negócios de arquitetura podem sair mais fortes desse momento. Eu estou dando uma enrolada aqui, vamos dar uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. Então, se você entrou agora, não vai embora, importante, temos uma longa hora aí pela frente. Aqui está, inclusive, meu cachorro, prestigiando a live. Então, se não ficar por mim, por favor, fique por ele, que passou o dia inteiro ansioso por esse momento. Algumas instruções antes de a gente começar, né? A gente preparou aqui algumas perguntas sobre o tema, eu preparei para o Thiago e para o Denis, mas fiquem à vontade para ir comentando ali, né, no chat, mandando suas perguntas, as suas dúvidas. A nossa ideia aqui, apesar de o nome ser aula aberta, né, o nosso grande objetivo é fazer um bate-papo. Então, nada mais justo também que vocês entrem nesse bate-papo, deixando as suas dúvidas, os seus questionamentos e tudo mais, para que a gente consiga fazer a noite ser ainda mais produtiva para todos. Eu vi que o Jorge já mandou um oi, a Amanda, a Raquel, o João Marcos, todo mundo que está aí pode mandar sua pergunta que a gente vai endereçar ao longo da noite, ao longo do dia, da nossa live, da nossa conversa. Bom, pessoal, a gente está, né, deveria esperar um pouquinho mais, mas quer premiar quem já está aqui. Então, assim, qual é a ideia dessa live, né? O que a gente está fazendo aqui? Talvez algumas pessoas tenham se inscrito e não sabem muito bem qual é o grande contexto maior, né? Então, meu nome é André, eu sou publicitário de formação, mas, na verdade, trabalho com gestão e arquitetura há 4 anos. Tem um projeto chamado Empreendedorismo para Arquitetos, que já afetou aí mais de 15 mil profissionais com vários eventos pelo Brasil. E junto comigo está aqui o Denis, que é arquiteto, fundador do Estúdio Deluxe e representante brasileiro do Open Desk, né? Um cara que tem uma expertise muito grande em mobiliário, em design aberto, em projetos para educação, um empreendedor fantástico, e também o Thiago Barros, que é arquiteto e mestre em design and make, e é um cara que também com uma trajetória muito rica de colaboração, de experiências em seu próprio escritório, e agora ele se define como um agente livre. Gostei muito desse termo. Então, nós três, junto com o Curral, criamos o Rampa, que é um curso de empreendedorismo e inovação na arquitetura, né? A gente já fez algumas edições desse curso presencialmente, e agora, inevitavelmente, estamos indo para o mundo digital, estamos tentando atingir mais pessoas, né, já que o curso era basicamente em São Paulo e para as pessoas que lá moravam. Então, a ideia do Rampa é essa, é falar sobre empreendedorismo, inovação na arquitetura, e eu acho que grandes reflexões que a gente passa tem a ver com como se diferenciar no mercado, como montar um negócio realmente diferente, de alto valor, e é sobre isso, de certa maneira, que a gente vai falar aqui também nessa live. Então, a live de hoje, a aula de hoje, né, o talk de hoje, sei lá como a gente chamar, ele é uma prévia, né, um aperitivo, uma degustação, e a gente colocou esse tema da incerteza, da pandemia, como sendo o pano de fundo para falar sobre a live. É óbvio que no curso a gente também vai falar sobre isso, mas aqui mais especificamente sobre as consequências desse tipo de evento que a gente está vivendo para o nosso dia a dia, para os nossos negócios. O Rampa, então, ele vai acontecer a primeira edição dele no começo de agosto. Em breve vocês deverão receber aí o link para se inscrever, o pessoal vai mandar a oferta para vocês, então, por favor, prestigiem, né? Eu acho que nossa primeira edição vem com alguns benefícios da camaradagem do preço, então tá realmente, assim, o precinho tá muito bacana. Vale a pena você se inscrever, são 4 noites de aula, né? Dias 4, 5, 6 de agosto, depois um intervalinho, dia 13 de agosto a gente fecha, então vão ser aulas das 19h30 até as 22 horas, falando sobre esses temas que eu já disse para vocês, diferenciação, inovação, colaboração, como a gente constrói um negócio de arquitetura que seja duradouro, que seja bacana, que seja relevante mais do que qualquer coisa. Bom, já enrolei bastante, né? Foram só 6 minutos. Meu Deus do céu, parece que eu tô há horas falando. Mas assim é a vida, né, pessoal? Vamos direto ao que interessa.
Não se esqueça de se inscrever no Rampa para conversar mais conosco. Então, vão ser 4 aulas ao vivo. Obviamente, vocês podem fazer as contas aqui, né? São 3 professores. Eu vou dar uma aula, o Denis vai dar um dia também de aula e o Thiago também. Então, estejam avisados aí que se vocês gostarem da gente, voltem, se inscrevam para mais horas conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Pois bem, amigos, eu já apresentei vocês, deem só uma boa noite breve aí, resumam a carreira atual de vocês, o estágio atual aí, só para a galera ficar sabendo, já que eu dei um breve histórico. Bom, vamos lá. Eu sou o Denis, sou arquiteto, sou arquiteto no Estúdio Deluxe, que é um escritório de arquitetura e design aqui de São Paulo. Enfim, o intuito do Rampa, eu acho que vem muito converge um pouco com toda a ideia que a gente tá bolando no próprio escritório, né, de como que a gente pode empreender de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais inovadora. Então, eu estou aqui hoje para trazer um pouco sobre o que a gente faz no escritório, as nossas visões, e muito focado também em tudo que está acontecendo com a gente, né, que é algo novo, é algo que, enfim, nunca foi vivido antes. Então, seriam algumas visões mais relacionadas a empreendedorismo, inovação, muito focados dentro da arquitetura, que acho que o nosso público ideal aí, o nosso público-chave para esse curso. Então, espero que vocês gostem aí da nossa aula aberta, e passo a bola agora para o Thiago. Galera, eu sou o Thiago, eu sou arquiteto também, fui formado aqui no Rio pela FAO, eu sou mestre em Design Maker pela Architectural Association. Ao longo desses anos eu venho me especializando em madeira, cada vez mais, em sistemas construtivos com madeira, comportamento do material, e tive oportunidade também de participar de alguns projetos multidisciplinares, onde eu entrei com essa expertise, também com a captação de rede, e hoje eu estou à frente da parte gerencial de uma empresa que trabalha com madeira, né? E eu lido basicamente com o cliente final e com o arquiteto também, como meu cliente. Então, eu estou vendo muita coisa, muita mudança de mercado, muita experiência para trocar com a Rampa, com a galera que entrar aí para a gente conversar. E basicamente é isso agora, cara. A gente trocar uma bola sobre o que está acontecendo com o mercado e com o mundo, entendeu? Que já vinha numa mudança exponencial e sofreu agora, entrou num turbilhão de aceleração depois dessa pandemia, né? Então, trocar uma experiência aí para a gente se preparar para o curso. Boa, pessoal, reforçando a ideia, mandem as suas perguntas que a gente vai, na medida do possível, tentar responder. Não se acanhem, por favor. Não sei se acanhem é uma palavra que todos conhecem. Eu sou do Sul, o Denis São Paulo, o Thiago do Rio, então a gente está representando vários biomas aqui, então não se acanhem, né? Mandem suas perguntas que a gente vai tentar responder com essa pluralidade aí que é característica do Rampa. Bom, vamos começar então. O Thiago já deu essa morta aí, né? Deixando a bola quicando para mim. E a gente está aí num momento de pandemia, né? Não é nenhum assunto estranho, muita gente já está falando disso. E agora a gente já passou 4 meses aí em casa, né? Num novo formato, essas mudanças exponenciais que já vinham acontecendo, muitas se aceleraram. Como vocês dois estão vendo o mercado aí, como vocês estão vendo os clientes, como vocês estão vendo os outros arquitetos, né, desse ecossistema? Thiago, tu que já levantou a bola, eu já devolvo a palavra para ti, então. O que vocês estão vendo de mudança depois de 4 meses? Cara, essa bola aí que eu levantei é um negócio que eu já sinto há anos já. O mundo vem passando por mudança. Informação, métodos de fabricação, uma galera firme questionando o modelo capitalista, a exaustão dos recursos. Essa pandemia veio para dar uma coroada nisso tudo, né? E o que ficou mais latente para mim, né, vivendo isso agora? Cara, o grau de especialização do cliente aumentou exponencialmente. A informação está aí. E aí isso traz um questionamento da função do arquiteto também, né? Se o cliente, né? Se
Se as pessoas têm acesso à informação num grau assim máximo, a tendência é cada vez elas virem mais especialistas para conversar com você. Isso de cara já demanda que você seja mais especialista ainda, entendeu? Então, só o projeto, por entrega de projeto, ele acaba perdendo um espaço, né? Se você não tem alguma coisa para somar, para colocar na mesa, para chegar na frente do cliente e falar, cara, eu sou especialista nisso, eu vou te entregar um pouco mais para o projeto, né? Ou não projeto, a coisa materializada, né? Se você não tem isso, começa a questionar, cara, o que eu posso apresentar para o meu cliente que hoje é altamente especializado? O que vai fazer ele acreditar no que eu estou falando? E não entrar na internet, dar um Google e ver que ele sabe mais do que eu em 20 minutos de pesquisa, entendeu? Então, acho que o grande impacto que a gente começa a ver é esse, o grau de especialização da clientela. Então, eu acho que também tem uma questão que, enfim, a gente está vivendo um momento que nunca aconteceu, né, na história, principalmente agora, né, nessa pós-modernidade aí com a internet e tudo mais. E uma das coisas que eu tenho sentido bastante é que existem algumas ondas de comportamento durante esses tempos, né? Então, quando tudo aconteceu, quando tudo deu lockdown ali, todo mundo falou, caramba, ferrou, vamos travar tudo, parar os projetos e tudo mais, e ficou aquele negócio de sem saber o que vai acontecer. E aí, com o tempo, as pessoas elas começaram a se acostumar com isso, verem que talvez isso poderia durar mais e algumas coisas não poderiam ser proteladas. Então, tô mais seguro para fazer algum projeto. E essas ondas de comportamento, elas são muito importantes para quem trabalha em qualquer tipo de mercado de serviço e produto também, de você realmente entender o que essas pessoas estão entendendo, o que essas pessoas estão enxergando, para você conseguir dar uma proposta de valor. Uma das coisas que eu tenho sentido nesse momento agora, final de julho, começo de agosto, é que as pessoas elas estão começando a ter um pouco mais de ânimo para fazer as coisas, mas ainda assim elas não sabem o quê, porque elas não sabem como vai ser o futuro. Tem a própria questão da vacina, tem vários fatores ali que é uma incógnita e que as pessoas elas ficam um pouco com o pé atrás. E ao mesmo tempo tem uma crise financeira acontecendo, obviamente, e que no final isso afeta muito em concorrência. Então, às vezes um cara que está precisando de mais, o cara vai dar uma proposta muito mais abaixo que a sua, e se você não tiver uma proposta de valor no seu trabalho, se você não souber defender que o seu vale aquilo, o cara ele vai ver números e ele vai fechar com mais barato. Então, cada vez mais tem ficado descarado essa diferença e essa necessidade de você se mostrar com valor, do valor que você tem, do valor que o seu trabalho tem para o seu cliente, sabe? Pessoal, esse é um tópico bem interessante, né? Vocês dois falaram nisso, né? Valor é uma coisa que a gente sempre... é uma das bases do empreendedorismo e a gente no Rampa fala muito sobre diferenciação, né? Como se diferenciar no mercado. Então, diferenciação tem tudo a ver com o valor que a gente apresenta. O Thiago trouxe uma reflexão interessante, né? O cliente está muito especializado. Ele olha lá no Google e acha respostas muito rápido, né? Então, assim, imagine o quanto a gente precisa responder com rapidez e qualidade para não ser comparado a uma busca de 20 minutos, né? Ou seja, se o cara der uma olhada... Esse é um grande desafio para nós, né? Se ele deu uma olhadinha e achou uma resposta em 20 minutos, isso, de certa forma, faz com que a gente tenha que entregar mais valor para ele para ser desvalorizado, porque senão ele vai dizer, poxa, eu encontrei isso tão fácil, né? Esse cara é um embuste. Claro, brincadeiras à parte. Então, acho que a discussão toda tem a ver com valor, né? Eu acredito muito nesse tema e eu acho que as pessoas vinham buscando negócios de maior valor agregado e vão continuar buscando agora na pandemia justamente por isso, né? Por ser por o cliente estar cada vez mais especializado. Então, eu enquanto arquiteto, preciso mostrar muito valor. O Denis tinha comentado um tópico na prévia, né, Denis, sobre presença digital também. Qual é a tua reflexão sobre isso? Acho que é legal a gente falar para o pessoal, já que falou sobre a concorrência, né? Eu acho que agora também existe um fator mais determinante também, que muita gente, quer dizer, quase todo mundo agora tem uma presença digital, né? Antes de tudo isso acontecer,
ainda tem muitos escritórios de arquitetura mesmo que eu sempre gostei, que eu sempre segui, e eles nunca tiveram uma presença digital porque são escritórios mais antigos, enfim, que têm outros meios de arrumar os seus clientes, já tem uma base de pessoas que conhecem, uma comunidade de pessoas que conhecem eles e que admiram o trabalho deles, então, a princípio, eles não precisariam muito disso, né? E agora, com toda essa restrição do contato, isso se tornou muito mais complicado, né? Você não consegue fazer mais uma reunião presencial, né? Você não consegue mais chamar um cliente para ir no seu escritório. Então, essa presença digital é cada vez mais necessária. E aí, antes você tinha isso mais restrito, né? Obviamente que tinham escritórios mais velhos que já tinham isso, mas a maioria deles eram escritórios mais jovens, que tinham uma presença digital mais forte, que agora a gente vê que eles têm mais forte ainda, né? Eles estão investindo cada vez mais nisso, e escritórios mais antigos que também estão revertendo isso, então a concorrência se torna até maior, né? Porque tem mais players aí no mercado para você competir, e obviamente até players muito mais experientes que você, né? Acho que esse tema é bem interessante, sim, porque eu vi a digitalização foi obrigatória, né? Muita gente veio para o meio digital, mas eu vejo uma distinção também um pouco em presença digital versus transformação digital. Assim, acho que elas não são a mesma coisa, né? Muita gente simplesmente adaptou o que dava, assim, não vou fazer reunião presencial, vou fazer por Zoom ou por Skype, enfim. Isso não quer dizer uma transformação digital, né? Isso é uma adaptação. Muita gente, eu vejo, está tendo um comportamento de esperar a crise passar, né? Esperar a pandemia passar, enquanto outras pessoas estão passando pela pandemia, ou seja, de uma forma proativa, pensando como é que a gente sai daqui mais fortalecido, né? Acho que essa também é uma mudança de mindset, porque eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo que eu imagino que quase não tenha acontecido, mas assim, transformação digital não é, eu não tinha uma conta no Instagram e agora tenho, né? Efetivamente eu criar uma experiência que traga valor para o meu cliente através desse mundo digital. Então, às vezes há essa confusão, né? As pessoas, mas eu estou transformando o meu negócio digitalmente, quando isso não é verdade, né? A gente vai explorar bastante isso também no Rampa. Eu vou trazer alguns exemplos legais para falar sobre negócios que estão realmente se transformando digitalmente, outros que estão simplesmente digitalizando um pouco a sua presença e a diferença entre eles. Bom, queria passar para a segunda pergunta, então, para vocês, que a gente preparou aqui. Bem no comecinho da pandemia, eu fiz uma live com o Denis no Instagram, quando ainda não era tão moda assim, né, Denis? Na verdade, já era. Né? Já era. Bom, mas a gente fez uma live no Instagram, ali pelas 18 horas, né, o horário que todas as lives no mundo começam, e eu perguntei o que tinha mudado para ele no escritório, né, no Estúdio Deluxe, na prática dele. E agora a gente passou mais 3 meses daquele dia. Eu queria perguntar quais foram as mudanças que aconteceram até agora, né, e quais foram as mais recentes, assim, para compartilhar com vocês. Eu acho que a gente se tornou internamente mais conectado, né, obviamente. A gente viu que funcionava, como todo mundo tá enxergando isso também, né, que o digital ele funciona também da mesma forma. A gente viu uma readequação em muita coisa interna, em questão de processos. É difícil dizer isso, é chato dizer isso, mas às vezes a dor só aperta quando realmente vem a porrada, né? Então, a própria parte financeira, né? A gente decidiu no começo que a gente ia tentar ao máximo manter toda a nossa equipe, e obviamente a gente tinha custos externos, né? Custos de escritório, de tudo mais, e a gente tentou diminuir ao máximo isso. Então nós mesmos mudamos de escritório para um escritório menor, até porque, enfim, a gente não voltou ainda para o escritório, a gente nem sabe como que vai ser essa volta também. Então, esse repensamento nos processos, de entender como que a gente atuava, o que a gente fazia, como que a gente pode melhorar, acaba tendo uma transformação até que pode ser digital, pode ser análoga também, mas que você acaba entendendo melhor todo o seu processo. Você falou agora, antes de a gente começar, dar um zoom out no escritório, né, ver tudo que está acontecendo, o que é muito importante para todos
as circunstâncias. E isso é uma coisa que também afeta na nossa organização dentro do escritório, assim. A gente sempre teve um escritório muito horizontal, mas ao mesmo tempo, um escritório horizontal sem liderança, e liderança, quando eu digo, não é uma pessoa liderando tudo, mas pessoas que saibam liderar, né, que é uma das coisas que a gente vai trazer muito também no Rampa, é muito importante para que você consiga levar toda a equipe, principalmente nesse momento quando você não tem um contato físico, né? Que você não está ali do lado da pessoa e pega na mão da pessoa e fala, cara, vamos fazer esse negócio, vamos fazer acontecer. Você está longe, você está digital ali, mas ao mesmo tempo, se você souber de uma maneira boa liderar isso, você consegue fazer com que essa equipe se engaje em projetos que às vezes nem são pagos, às vezes são só para remodular um pouco os processos do próprio escritório, né? Então, isso que eu tenho visto mais da nossa mudança, assim, e esses 4 meses tem sido, cara, acho que o maior aprendizado, assim, pra gente. A gente tá meio que revirando o escritório de ponta cabeça, assim. Cara, eu acho que esse tempo afastado do espaço físico também faz a gente olhar e pensar, cara, às vezes a gente persegue um modelo de escritório grande, tem na imagem, tem no nosso subconsciente uma vontade que vem lá da formação de arquiteto, né, uma coisa meio gloriosa, meio megalomaníaca, e você vê que, pô, cara, talvez você ser grande demais é um problema, principalmente num momento desse. O tombo é maior. É que nem você manejar um cruzeiro e um veleiro. Eu acho que o escritório de arquitetura hoje, ou até se quiser esquecer esse nome, é uma prestação de serviço, ela tem que ser um veleiro, cara. Ela tem que ser apta para você coordenar a sua equipe para mudar a maré, entendeu? Mudar a vela de acordo com a maré e quanto maior você é, pior. E não necessariamente você ser grande hoje, diferente do que era no passado, é um puta cartão de visita. Não necessariamente, entendeu? Hoje você consegue entregar qualidade sendo pequeno, né? Sendo horizontal, compartilhando responsabilidade, tendo parceiros, em vez de ter todo mundo no seu guarda-chuva, aquela ditadura hierárquica, né? Eu mando e todo mundo obedece, você se sobrecarrega de responsabilidade num momento desse, cara, o tombo é grande. E ninguém vai estar lá para te ajudar, entendeu? Então, eu vejo hoje que... a gente não está livre de acontecer uma outra loucura dessa aí, até porque não passou essa, né? Então, eu vejo que a tendência também é um pouco, cara, vamos ser menor, mais ágil, mais especialista e saber ir conectando, entendeu? Para entregar. Potência não quer dizer tamanho mais, nem era associado antigamente, entendeu? Só complementando rapidinho, eu ouvi outro dia falando que ser ágil hoje em dia é muito mais importante do que ser grande. E nem sempre às vezes você pode ser grande e ser ágil também, mas o mais importante é ser ágil. Você tá mutado, André. Boa. Eu tinha desmutado e mutei de novo para te ouvir. Dar as boas-vindas para quem chegou ao longo dessa último bloco aí, dizer que a gente está super aberto a perguntas. Nós temos uma oferta aí do nosso curso de empreendedorismo e inovação rolando. Por favor, se inscreva, apoie o comércio local. E vocês falaram sobre temas muito legais aí, eu queria retomar, assim, né? Primeiro, o Denis trouxe a questão da liderança, né? Eu estudo isso muito fortemente nos últimos 2 anos, aí eu tenho trabalhado com grandes empresas no que tange a liderança. E a ideia da liderança às vezes é meio deturpada, né? As pessoas acham que só quem tem um grande escritório, só quem tem uma grande equipe precisa de liderança. Na verdade, a liderança é a capacidade de influenciar pessoas em prol de um objetivo, né? Então, se você trabalha com outras pessoas, seja elas dentro da tua empresa ou não, né? Como o Thiago, que se acopla em vários projetos, você precisa ter a capacidade de liderar aquelas pessoas em prol daqueles objetivos, né? Então, seja eles quais forem, seja reinventar o escritório, no caso do Denis, ou seja, entregar alguma coisa nova, né? Então, acho que é importante ter essa distinção, assim. E aí, o Thiago trouxe uma coisa que eu gosto muito, que é a do veleiro, né? Eu acho que velejar traz uma série de analogias interessantes ao nosso momento, porque ele é um dos veículos com maior capacidade de adaptação, né, que existe. Tem tudo a ver com agilidade, principalmente porque velejar
depende de elementos que tu não controla, né? O veleiro, ele depende do vento, e eu não controlo o vento. Então, ele tem uma bonita analogia sobre como a gente sai da crise, porque, assim, eu preciso ler o cenário e reagir muito rápido àquilo e estar constantemente me ajustando para conseguir sair daquele momento, né? Eu não tenho um motor para me salvar, eu não dependo só de mim. Então, acho que mostra uma bela analogia também sobre o que é viver numa tempestade, né? E como sair dela. Eu preciso domar, de certa forma, ou controlar elementos que estão fora do meu alcance. Então, acho que isso é muito bacana. E para fechar a minha reflexão, só uma coisa que o Thiago falou, que eu gosto muito, que é um pouco a noção de sucesso, né? A gente fala muito isso no Rampa mesmo, sobre essa visão um pouco bitolada que o mercado de arquitetura às vezes tem de o que é ter sucesso, né? Eu vejo muito, eu já tive a oportunidade de dar curso para mais de 1.000 arquitetos em todo o Brasil, e muitos deles, assim, se perguntar qual é a visão de sucesso, se resume a 2 ou 3 cenários, né? É um escritório de um tamanho X, é um projeto do tipo Y, é muito pouco limitada, é muito fechada essa visão do que é sucesso. Então, acho que a nosso papel também, Thiago, aqui no Rampa, né, é quebrar um pouco esses paradigmas e mostrar que existem vários caminhos e que definições de sucesso são muito pessoais e que a gente está aqui, na verdade, para ajudar as pessoas a atingirem a sua potencialidade. Então, eu acho que é legal esse teu questionamento, esse paradigma, porque ele é muito verdadeiro. As pessoas, às vezes, ficam envergonhadas de alguns caminhos que elas querem trilhar, elas gostam de um tema, acham super legal, mas ficam com vergonha porque os colegas vão achar que aquilo não é sucesso, né? Então, acho que isso é bem interessante, a gente fala muito isso no Rampa, que bom que tu trouxe. Bueno, vamos para a minha terceira pergunta, que tem a ver com inovação, né, que é um tema também muito abordado lá no Rampa, e que a gente traz aqui conectando com a crise, porque muitas pessoas dizem, né, que esses momentos de tempestade, de crise, são ótimas oportunidades para inovar. Eu queria ver o que vocês pensam do assunto. Eu sei que o Denis é um grande entusiasta desse tema, né? Como é que tu está enxergando esse período como sendo muitas questões ficaram obrigatórias, né? Os escritórios estavam adiando decisões e agora foram confrontados e muitos deles estão tendo que inovar. Como é que você está vendo esse cenário? Cara, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é a questão de não estar parado, né? Eu acho que isso é uma das coisas que você falou um pouco antes sobre alguns escritórios que estão esperando a maré baixar, enfim, passar todo esse momento e, enfim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, não ficar parado é um tempo de mudanças, é um tempo de readequar coisas, de pensar em novas coisas. Eu acho que o arquiteto, ele tem a mente criativa para fazer esse tipo de inovações, para pensar em outras coisas além do material, né? Então, uma das coisas que tem acontecido com a gente aqui é que a gente tem sentido uma falta de segurança nas pessoas, obviamente. Então, quando elas vêm contratar a gente, elas não sabem muito bem o que elas precisam. E, às vezes, o nosso trabalho não é simplesmente materializar algo, materializar uma construção, um mobiliário, ou seja o que for, mas talvez achar uma solução simplesmente para ela. Então, a gente tem visto que talvez esteja muito mais importante nessa época e que a gente vai levar isso para frente, porque a gente viu que funciona, dinâmicas de entendimento realmente de qual é o problema do cliente. Será que realmente materializar aquela construção vai solucionar o problema do cara? Enfim, o cara tem uma loja e ele precisa de uma expansão. Será que fazer uma outra loja é realmente E aí a gente tem toda a habilidade para entrar nesse mérito, entrar em questões mais estratégicas mesmo, né? Existe muitas sessões até de designers, né, que já fazem isso, mas o arquiteto ele tem essa possibilidade também. E aí você traz até outras formas de cobrar pelo seu trabalho, outras formas de cobrar pelo seu tempo, porque querendo ou não, um projeto de arquitetura ele não é cobrado, enfim, eu sou totalmente contra isso, né? Eu sei que, enfim, pode ser errado ou não, mas é o que eu acho, que o projeto não deve ser cobrado por um metro quadrado, mas sim pelas suas horas trabalhadas. É uma coisa que a gente traz no Rampa de como precificar a sua hora, né? Como precificar o seu tempo, o seu trabalho. E precificar o seu tempo pode ser utilizado para materializar alguma coisa ou para achar uma simples solução que vai resolver o caso. E, enfim, se isso precisar ser materializado, beleza, você continua todo o processo.
Então, você mudar um pouco o foco, você entender quais são as reais demandas, né, do mercado e achar outras formas de cobrar por isso, né? Fazer com que a sua proposta seja realmente bem cobrada pelo trabalho que você executa. E isso pode ser mindfucking, chamam, né? Tipo, você chegar na frente de um monte de arquiteto e falar, cara, construir talvez não seja a melhor solução, né? E pior, isso não é de hoje. Você pega o Cedric Price lá na Inglaterra, na década de 70, ele falou isso, cara. Que talvez o objeto construído seja a solução mais banal que um arquiteto pode dar. A nossa formação é heterogênea, aliás, eu acho que carece até de expertise construtiva, mas aí é um outro tópico, a gente conversa muito no curso também, até porque aqui a gente está falando da não construção, né, nesse momento. Mas tem que encarar o problema de frente, passar confiança para o cliente e saber que você, se chegar ao ponto que a construção não é o melhor resultado, você saber lidar com isso e apresentar que solução é essa, entendeu? E aí vem a inovação, vem a criatividade, né? Mas é uma coisa disruptiva, você olhar para um profissional da arquitetura e pensar, caraca, não vou construir não é a melhor solução, mas vale a pena começar a pensar sobre isso, sim. Isso é um ótimo gancho para o nosso próximo tópico, né, que é colaboração, mas eu vejo muito o arquiteto um pouco também fechado nessas possibilidades, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, eu comentei com o pessoal antes de começar a live, que é Never ask a barber if you need a haircut, ou seja, nunca pergunte para o barbeiro se você precisa cortar o cabelo, porque a resposta sempre vai ser sim, porque é a coisa que ele sabe fazer, né? Não deveria ser sempre sim, mas normalmente é, e é o que acontece um pouco no nosso... Quando a gente troca esse mindset de projeto, que é o que eu entrego, eu passo a entregar solução, eu dou o zoom out e começo a enxergar outras possibilidades. E eu começo a criar muito mais valor para o meu cliente, consigo possibilidade de se conectar com muita gente. O Denis vai contar um pouco uma história daqui a pouco de como ele está se conectando com profissionais completamente distintos para entregar uma solução para o cliente. Então, eu acho que mudar um pouco essa lógica também, né, de o que a gente está entregando. E essa é uma batalha que eu tenho há muito tempo, porque é muito difícil mesmo, Thiago, a gente conseguir fazer com que o mercado, que já vem, né, balizado para isso, eu faço isso aqui, trocar um pouco esse mindset e entender que, na verdade, ele entrega uma solução para o cliente e que, às vezes, ele não é a melhor solução. Eu acho que essa é a grande sacada também, ter esse entendimento, né? O que ele sozinho não é a melhor solução. Sobre o tópico que o Denis trouxe de precificação, eu vou adicionar ainda mais uma camada de provocação, porque acho que a questão da hora ela é muito importante, principalmente para formatar os custos, né? Mas eu diria que tem um passo além ainda, que a gente pode chegar, que é cobrar pela solução, efetivamente, não pelo tempo que a gente está gastando para desenvolver ela, né? Eu vou dar um exemplo bem básico do que eu acho que é isso. Uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim, cara, passei a semana toda, o cara tava doente, né? Ele, passei a semana toda de cama, mal, e ontem fui no médico e, cara, um absurdo, paguei R$350 e o cara em 4 minutos me deu uma receita médica. E aí eu perguntei, mas tu melhorou? Daí ele, nossa, muito, no dia seguinte acordei melhor, mas é um absurdo, o cara ficou 4 minutos comigo no consultório, e eu disse, cara, tu tava pagando por hora ou pela solução do teu problema? Né? Porque, inclusive, se o cara pudesse mandar a receita sem eu ir, né, simplesmente aparecer aqui, seria ótimo. Então, assim, só uma provocação também, né, para a gente focar mais nessa questão do valor. E à medida que a gente enxerga o valor e entende o valor, a gente vai começar a cobrar de outras maneiras, concordo plenamente. Antes de ir para a última pergunta, não, para mais uma pergunta, eu só queria agradecer o Ronaldo Marques, que me mandou no privado aqui, Ronaldo, a letra de uma música de Paulinho da Viola, né, dizendo que faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então veja só, a live do Rampa também é cultura. Se você não aprendeu nada até agora, pelo menos fique com as belas palavras de Paulinho da Viola. Paulinho da Viola e eu temos um ótimo gancho para o próximo tema, que é a colaboração. Se conectar com outras pessoas. E eu sei que o Thiago é um entusiasta desse tema, e eu coloquei ele aqui, porque além da gente falar dele no curso, eu acho que vivemos um tempo muito curioso para colaboração, né? A gente está muito distante fisicamente de todo mundo, mas muito próximo digitalmente do mundo todo.
né? Então, como vocês estão vendo essa questão da colaboração, da construção de ideias coletivas? E o Thiago é o cara certo para responder essa pergunta, porque há algum tempo ele se assumiu como um agente livre, ou seja, ele se despiu um pouco desses grilhões das estruturas e agora está um cara muito mais colaborativo, sempre foi, mas está um cara muito mais livre para se plugar a novos projetos. Então, Thiago, tu que é um especialista que vive a colaboração como poucos, o que tu está podendo me dizer desse momento que a gente está vivendo? Cara, eu já fundei um escritório junto com outros arquitetos e me afastei dele, né, para buscar outras formas de atuar, né? E, cara, o que eu vejo que foi uma coisa muito importante para mim é um processo quase de autoanálise, cara. É você olhar e falar assim, pô, o que eu tenho para oferecer? O que eu, pessoa física, Thiago, formado como arquiteto, com as experiências de vida que eu tive, com o conhecimento que eu tenho, o que eu posso oferecer? Se a gente for tratar de colaboração e a gente não tiver uma autoanálise do qual o diferencial que a gente apresenta, fica difícil, porque se for parar para olhar, hoje a maior parte da minha colaboração é com outros arquitetos. Mas você vai falar, caraca, você estudou e você vai se plugar com outro arquiteto também? Sim, porque eu acredito que a profissão de arquitetura ela é bem abrangente. E quando a gente trabalha o nosso diferencial e tem uma oferta de diferencial bem clara, isso não é uma oferta de diferencial baseada na internet. Não, eu acordei hoje e vou falar que eu sou especialista sei lá, em construção de taipa. Nunca construí uma taipa com taipa e vou colocar isso como meu diferencial, porque eu gostei. Não vai funcionar. Isso vem através da experiência, de você tomar projetos no risco, participar, estar no campo e construindo sua expertise. Aí você vai estar apto a plugar em outros projetos e apresentar alguma coisa. Então, eu acho que a colaboração, para você atuar em rede, você tem que ter um autoconhecimento muito grande. E também um senso de humildade maior ainda, porque você vai trabalhar com outras pessoas. Apesar de você ter uma expertise, você nunca vai poder se sobrepor aos seus pares, entendeu? Eu acho que, para mim, isso é um grande diferencial. Você ser capaz de chegar numa obra, tratar com uma pessoa que tem uma escolaridade bem menor, mas tem um conhecimento que você não tem, você ser apto a dialogar com ela, ó, aqui, ó. E às vezes até com você abaixo, porque muitas vezes você não detém aquele conhecimento, você vai ter que se dobrar a pessoa para aprender com ela. E o arquiteto, culturalmente, historicamente, ele é um ser humano bem arrogante, entendeu? Por formação escolar, acadêmica, vem de uma coisa que, cara, muitos escritórios ao redor do mundo, isso não é característica do arquiteto brasileiro, isso é do arquiteto a nível mundial. Questionam essa posição, dessa arrogância. Onde isso vai levar, entendeu? Porque isso é um grande impeditivo para a colaboração, para você trabalhar em equipe, para você trabalhar em rede. Então, eu acho que isso é uma coisa meio etéreo que eu falei, mas eu posso citar um exemplo, por exemplo, com o próprio Denis, que é um arquiteto, e a gente já participou de projetos onde eu iniciei o projeto e chegou num ponto que o projeto tratava de varejo ou de uma expertise que envolvia fabricação e modulação, e ele entrou para complementar. E como ele já começou projetos, um exemplo, uma casa de madeira que ele começou a desenvolver, e eu entrei no projeto para complementar. O que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu 2 projetos com um grau de especialidade altíssimo e sem onerar custo, porque a gente fez uma troca, né? Então, o projeto que eu iniciei ganhou especialidade, o projeto que ele iniciou ganhou especialidade. E, se a gente falar em divulgação também, que é muito importante, agora a gente tem 2 pessoas potencialmente divulgando esse projeto. A gente aumentou a capilaridade dele para oportunidades e tudo mais. A gente pegou um projeto mais complexo e com maior abrangência, entendeu? Total. E eu acho que essa parte da colaboração é uma coisa que, enfim, tem todo esse problema, né, do próprio arquiteto, do ego e tudo mais, mas existe também um problema de ele não olhar muito para fora, assim, para outras profissões, para outros profissionais. Eu vejo muito isso agora porque a gente está demandando alguns projetos que a gente tem
necessitado de inputs de pessoas de fora. Então, enfim, a gente está fazendo uma escola infantil e a gente precisa de uma pessoa que, cara, uma mãe, um pediatra, uma pessoa que já trabalhou como babá, por exemplo. A gente precisa dessas pessoas colaborando com a gente para que esse projeto ele seja cada vez mais rico, né? Porque esse eu acho que é um dos maiores pontos, assim. Muita gente vê a arquitetura como algo que, tipo, precisa fazer algo bonito, mas nem sempre o bonito, ele é funcional, né? E o funcional, às vezes, foge um pouco do nosso escopo, porque a gente não foi treinado para, cara, eu nunca, não tenho filhos, eu nunca tive tanto contato com crianças, então, cara, como que eu vou saber projetar para uma criança, como que eu vou saber projetar para uma professora, se eu nunca vivi isso, né? Então, eu preciso desses inputs, e a colaboração, ela vem muito de encontro a isso, porque ela traz essas pessoas para dentro do seu processo e te ajudam a criar algo cada vez mais rico, né, para o resultado final se tornar algo que seja funcional. Às vezes não vai ser bonito, mas, cara, se funcionar, você fez seu trabalho, tipo, você deu o remédio certo ali, né? Esse é um tema bem legal. Eu acho que, sim, é óbvio que a gente não vai aprofundar tanto quanto deveria, mas aí por isso que você tem que se inscrever no curso, né, para conseguir aprofundar todos esses temas. Mas eu acho muito legal a ideia de que, cara, o que vocês falaram na verdade também é trabalhar junto não é colaborar, né? Não quer dizer colaboração. Colaboração é algo a mais, é quando eu consigo conectar dois mundos que, né, nunca se colidiram para provocar algo de valor para o mercado e para as pessoas. Então, acho que isso é uma lição muito legal também. As pessoas acham que só trabalhar junto é colaboração, efetivamente, né? E a gente sabe, e a gente vê pelos casos que vocês trouxeram que não necessariamente. Bueno, eu recebi uma pergunta, a gente está indo para o terço final da nossa live, então eu recebi uma pergunta da Albani Souza aqui, e sim, não se preocupe, vou ignorar os erros de digitação, né? Te expus para todo mundo, então eu sou um sacana, mas ignorarei. Hoje temos muita gente com essa ideia de empreendimento pela internet. Tem alguma dica para ter um diferencial? Tem vários conteúdos iguais na rede e às vezes eu acho que vou ser o diferencial. Mas quando eu pesquiso, tem 1000 pessoas fazendo a mesma coisa. Como se destacar negócio de arquitetura na internet? Valeu. Eu tomo a liberdade de começar a resposta, antes de abrir para os amigos, fazendo algumas reflexões. Assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que internet é meio, né? Então, assim, o teu negócio ele precisa ser bom, ele precisa ter valor independente da internet, né? A internet é uma forma de potencializar ele, de melhor entregar ele, mas ela é um meio, ela não é o final, né? O ter um negócio na internet não necessariamente é a melhor saída para tudo. Então, eu acho que é bem importante fazer essas análises que a gente falou. Se eu tivesse que dar um key insight, assim, né? Um insight chave que a gente trouxe nessa live, que a gente vai falar no curso, é valor. Não preço, valor. O que tu entrega, o que tu traz para a rede, o que tu traz para o mercado, o que tu traz para as pessoas, o que tu traz de novo. Eu acho que esse é o meu grande input. Assim, antes de ir para a internet, e a internet é, como eu falei, um meio, tem que pensar qual é o teu diferencial at all, assim, tipo, em qualquer momento, o que tu vai diferenciar? É óbvio que dominar o meio pode ser um diferencial, mas acho que já estamos atrasados, né? Porque em 2020 muita gente já dominou todos os meios antes da gente, então a gente tem que se fiar em outras coisas. E eu diria o seguinte: entenda, olhe para fora, entenda os teus concorrentes, essas novas pessoas que estão botando conteúdo, tudo isso é verdadeiro, mas não foca nesses caras. Foca em quem está ouvindo, foca nos clientes finais, pensa o que esses caras querem ouvir que não está sendo dito, ou qual é a melhor maneira de dizer. Sempre vão haver pessoas dizendo coisas parecidas do que tu, mas se tu focar em quem está dizendo, tu sempre vai soar igual. Se tu focar em quem está querendo ouvir, tu sempre vai conseguir trazer alguma coisa diferente. Então eu te daria essas duas dicas, assim, que são dicas que, na verdade, são bem genéricas, né? Mas eu te daria a terceira dica, que é compre o curso. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é um pouco dessa vibe, assim, cara. Não foca tanto na concorrência, porque senão tu vai ficar igual à concorrência. Né? Então, foca nas pessoas, pensa o que elas querem ouvir, sobre o que tu tem que falar, e aí usa tudo que o Thiago e o Denis falaram até agora, de se conectar com outras pessoas de fora da arquitetura, entender o que é solução e não projeto. Eu acho que se tu
entrar no negócio, virtual ou não, digital ou não, com essas premissas, tu vai criar um negócio de alto valor. Mas vou passar para os meus amigos, que se eles quiserem me discordar de mim, por favor. Não, só concordo. Eu concordo. Pode falar, Paulo. Eu acho que o meio digital, ele é ingrato. Se você parar para ficar analisando muito isso, vai surtar. Até porque a gente está agora, eu acho que a gente está no ápice, né? A gente está chegando no ápice dessa divulgação individual e muitas sem conteúdo. Isso vai começar a cair, hora ou outra. Você vai começar a separar o joio do trigo, porque não vai. Eu não tenho como chegar aqui e falar para vocês que eu vou falar de colaboração sem nunca ter participado de um projeto colaborativo. Mas hoje, na internet, você vai ver várias pessoas fazendo isso. Então, a dica que eu dou, cuidado para não ser mais uma dessas pessoas. E você só vai conseguir fazer isso parando, olhando para o que você faz, para o que você acredita, se especializando de fato, né? Trabalhando, tomando na cabeça, pegando projeto no risco, se associando, criando a tua expertise para depois ofertar ela. Agora, se você quiser começar lá pela frente, sem passar pelo caminho, isso não vai durar muito. A verdade é essa. Sinto me informar. Total. E eu acho que é muito importante esse negócio que o André falou, que eu acho que tem uma questão até de centralização, assim, sabe? Que o arquiteto, ele centraliza muito essa visão dele e que ele tem que buscar isso, e geralmente o problema está no cliente, né? Está na pessoa que ele vai atender. E você entender esse problema é que talvez você consiga efetivamente trazer essa proposta de valor que o André falou. Não é uma crítica, eu acho que é só um movimento, assim, do que eu tenho visto agora. Cara, existe muito essas pessoas que elas estão vendo alguém fazer e vão atrás, porque realmente esse momento deixa todo mundo perdido, né? Então, você tem muitos arquitetos que fazem residencial que, cara, consultoria online, tipo, apareceu um e, cara, todo mundo começou a lançar, só que ninguém traz um diferencial, ninguém vai escutar uma pessoa que realmente contrata tô falando genérico, né? Às vezes alguém foi lá realmente, alguém que contrata esse serviço, o que ela realmente precisa para uma consultoria online dar certo, sabe? O que acontece? Tem um outro exemplo muito claro, assim, que a gente viu. A gente projeta muito escritório aqui, né? E a gente teve um downsizing, assim, do nosso escritório. A gente saiu de um escritório que tinha quase 150 metros quadrados e foi para um de 80. Então, a gente vai ter que fazer algumas adaptações por conta de distanciamento e tudo mais. E, cara, esses escritórios que fazem outros escritórios começaram a lançar e, cara, eu acho que eu já vi uns 10 e-books de como voltar para o seu espaço de trabalho. E, cara, todos eles estão focados em escritórios que tem muita área livre, sabe? Que você pode colocar um cara aqui e um outro cara ali na diagonal, sabe? E para mim, que tenho 80 metros quadrados, cara, o que eu faço? Se eu for seguir aquilo, eu vou colocar 2 pessoas no meu escritório, sabe? Então, eu me tornei um cliente e sei que existe uma demanda para, cara, pessoas que não têm esse espaço tão grande precisam dessa adaptação, né? Porque é um problema mundial para todos, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante ouvir também esse lado de quem precisa, né? E não somente de quem vende. Esse teu comentário de ler e-books, me lembrei de uma anedota empreendedorística, que é o cara que cria, que vende um e-book na internet dizendo como ganhar dinheiro na internet. Daí tu compra o e-book e tá escrito, escreva e-books. É um pouco isso que o Thiago estava falando também, né? Muita gente está preocupado com a imagem, mas a imagem não suporta um conteúdo fraco, né? Eu tinha uma frase que eu gostava muito na publicidade, que era o pior inimigo de um produto ruim é o bom marketing, porque o marketing faz aquele produto ser consumido e todo mundo descobre que é uma bosta, né? Com o perdão da palavra, 8h50 já dá para falar bosta livremente numa live, que alegria. O Ronaldo mandou mais uma contribuição poética aqui, falando sobre um pensador argentino chamado Carlos Pecoche, ou Pecoche, desculpa, Ronaldo, se eu errei a pronúncia, falando sobre colaboração, sobre como ela deve significar reciprocidade e coincidência da inteligência.
para a gente fazer isso sem egoísmo, sem mesquinharia, muito do que foi falado pelo Thiago. Então ele mandou aqui essa referência desse pensador argentino, criador da pedagogia logosófica. É bem por aí mesmo, Ronaldo. A Maria Eduarda faz uma pergunta sobre, no caso para o Denis, né, no caso do projeto da escola, Denis, como se deu essa colaboração com pessoas de fora do processo mesmo? Foram consultorias, foram escutas populares, enfim, o que tu fez para essa colaboração acontecer? Não, a gente tentou, enfim, uma das empresas que eu gosto muito, assim, e acho que quem tiver a oportunidade de conhecer melhor é a Mesa Company, que é uma empresa que traz essa questão de visão do problema. E aí, quando a gente é abordado por um cliente, no caso da escola, a gente tenta entender quem são as pessoas que podem resolver esse problema. Então, se eu conversar com uma pessoa que, sei lá, às vezes a escola tem um comercial que é quem contrata a gente. Se eu falar para esse comercial, cara, se você mudar todas as salas de 30 para 50, resolve? Resolve. Você consegue fazer isso? Eu falo, não, eu preciso falar com a diretora, com a coordenadora e tudo mais. Então, você não é o cara que resolve o problema. Então, nessas dinâmicas que a gente traz, a gente tenta trazer todo mundo. Óbvio que com um filtro, né? Então, uma pessoa que seja a voz do professor, a voz do coordenador, a voz da diretora, a voz do cara financeiro também, porque não adianta a gente projetar uma escola linda, maravilhosa, que cabe 2 crianças numa sala e ela fale, né, depois de um tempo. Então, todo mundo é responsável por aquele negócio, e quando a gente começa um projeto, a gente tenta trazer o máximo de pessoas para dar esses inputs. Então, isso pode ser usado para a escola, para escritório, para todo mundo. Então, existe muito essa questão da própria jornada do cliente, né? A jornada de quem usa aquele espaço. Então, tem a jornada da criança, a jornada do professor, e se o projeto é bom, ele funciona para todos. Então, por isso que no começo de tudo, precisa ser trazido isso, senão lá na frente eles vão falar, putz, isso daqui não está funcionando. Porque ninguém trouxe esses inputs e porque, às vezes, o arquiteto também não quis se abrir para isso, né, também. Beleza. Bom, a pergunta era para o Denis, tá, Thiago? Por isso que eu vou te deixar de fora dessa. E na sua. Eu ver ali que a próxima eu posso ajudar. Pessoal, bela dica do Denis. A Mesa Company é uma empresa que faz dinâmicas de resolução de problemas complexos. Então, assim, vocês estão na frente de 2 caras espetaculares e um mero especulador, que sou eu. E o Thiago e o Denis, eles estão, inclusive, se parecendo cada dia mais, né? O cabelo, o óculos, a barba, eles estão se fundindo na mesma pessoa em 2 cidades diferentes. Então, assim, se vocês quiserem ouvir esses caras, por favor, comprem o nosso curso Rampa, que a primeira edição está com um precinho camarada. A gente vai falar sobre muitos desses assuntos. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito legal. Então, se você gostou dessa live, compra o curso. E se não gostou, compra também. Você não tem opção. As 16 pessoas que aqui estão terão que comprar. É obrigatório, senão elas não sairão dessa sala. Vamos para as perguntas finais aqui. A gente está indo para os nossos finalmente. O João Marcos falou um pouco sobre que ele está à frente de um coworking, fazer todas essas adaptações necessárias para o novo momento está sendo super desafiador. Eu só imagino, né, João Marcos, quanto complexo é o coworking, que é o espaço como serviço, né, e a gente tendo que ficar em casa nesse momento, muitas das pessoas, realmente eu acho que tem desafios enormes aí. Mas tudo que a gente falou vale, né? A capacidade que tu vai ter de como tu vai lidar com esse problema é que te vai te fazer sair mais forte desse momento e mais diferente também. A minha empresa estava num coworking aqui em Porto Alegre, uma rede mundial de coworkings, que começa com we e termina com outra palavra que eu não posso dizer, e a reação deles com esse momento foi péssima, simplesmente ignoraram completamente que eles trabalham com pequenos negócios, inclusive, por mais que normalmente eles têm um clientes premium, né, eles simplesmente ignoraram os pequenos negócios que ali estavam e fizeram péssimas medidas. Então, obviamente, acho que é um momento também de tu pensar, voltar àquele ponto, né, pensar em quem te consome, qual é a melhor resposta que tu pode dar para eles. Claro, uma resposta que seja boa para ti também, mas eu acho que criação de valor é isso, é uma grande oportunidade de pensar nas empresas que tu está atendendo, e acho que assim tu vai sair mais forte dessa. E a Amanda, aí sim a última pergunta, faça uma ótima pergunta, Amanda, muito obrigado, e esta é uma pergunta que casa muito bem com o nosso Rampinha,
que é, vocês acham que os escritórios de arquitetura podem ou devem trabalhar em distintas escalas, do objeto à cidade, caso haja competência para isso, é claro, ou devem limitar o público para poder se conectar e comunicar melhor? Eu vou tomar de novo a liberdade de começar a responder, porque essa é a minha praia. Amanda, e eu vou te dar a pior resposta que tu poderia querer, que é, depende. Tá? Toda pergunta, eu tenho um mantra que eu gostaria de tatuar em mim mesmo algum dia, que é: a resposta para toda pergunta estratégica é depende. Se não for uma pergunta, se não for depende, não é uma pergunta estratégica, né? E por que eu quero dizer isso? Depende de muitos fatores, né? Um deles, como tu comentou, é a competência. O outro é a visão de futuro. O outro são valores. O outro, enfim, quais são realmente as suas fortitudes. O que eu acho, para tentar te dar uma resposta objetiva e mais fácil? Escalas diferentes vão trabalhar com públicos diferentes, vão trabalhar com meios diferentes, com estruturas diferentes. Quanto maior a tua escala de trabalho, a tua amplitude de escala, na verdade, né? Se tu vai do objeto à cidade, mais energia tu precisa colocar naquele empreendimento para que as pessoas que consomem todas as escalas entendam o teu valor. E é muito complexo que o valor seja o mesmo, compartilhado, entendeu? Porque fica muito esquizofrênico se tua empresa for reconhecida na escala de objeto por um valor, e eu vou dar aqui, sei lá, inovação, e na escala cidade ser conhecido por eficiência e baixo custo. Então, assim, tu tem que tentar manter a mesma proposta de valor para todas as escalas. Isso também tem um trabalhão enorme aí no meio. Então, se a gente vai para olhares mais práticos, eu diria que é muito difícil. Se a gente olhar para olhares mais assim, ousados, por exemplo, se as pessoas comprarem uma palavra, um conceito mais intangível, como rebeldia, por exemplo, talvez se rebeldia for o teu mote, e tu vai conseguir vender várias coisas sobre esse guarda-chuva. Agora, como essas coisas se manifestam e como tu vai conseguir comunicar com as pessoas também continua sendo um desafio. Então, a ideia de tu criar nichos e segmentos é justamente para se conectar e comunicar melhor com as pessoas. E isso faz muito sentido num estágio 2 ou 3 do teu negócio. Eu acho que no começo é muito importante se experimentar e estar muito aberto a coisas, mas em alguns momentos a gente precisa fazer algumas escolhas e começar a dizer, bom, esses clientes aqui já não me servem, esse tipo de projeto eu já não quero, e eu quero pegar efetivamente esse tipo de cliente ou esse tipo de projeto, e a partir daí construir comunicações e propostas que façam sentido para aquilo. Então a ideia de limitar o público, não coloque como uma limitação, coloque como uma potencialização daquele público. Porque quem faz muita coisa acaba não fazendo nada direito. Então, a percepção do mercado, num geral, é que quando eu entrego um portfólio muito grande de coisas, eu passo a impressão de que nada daquilo lá é muito bom. Quem nunca foi num restaurante que serve sushi, massa, churrasco, pizza? A impressão e a verdade é de que ele não é muito bom. Então, assim, tem que ter muito cuidado para conseguir fazer isso com a qualidade que eu imagino que tu queira. Então, a ideia de dividir é para comunicar, é para conectar, sim, mas é também para que a entrega seja mais bem feita, né? E o que não impede que tu tenha um plano, né, de começar por um pedaço da escala e ao longo ir flutuando por outros. Quem sabe pensar, ao invés de ao mesmo tempo entregar todas as escalas, pensar como durante a tua carreira tu consegue navegar por todas elas, né? Eu acho que pode ser também uma experiência legal de vida e de escritório. Não é fácil, com certeza, mas, enfim, se fosse fácil, não teria graça. Meus amigos, comentários. Cara, total. Total, é sim não essa resposta da Amanda. E, aliás, isso foi um dos motivos que fez eu dar um stop na minha carreira com o estúdio que eu fundei, porque nessa empolgação a gente abriu leque assim, porque o arquiteto ele sai da faculdade acreditando que ele pode fazer qualquer coisa, que ele cai em pé em qualquer tema. Então, quando você fala de uma microescala, de objeto até urbano, é complexo. Então, pelo meu exemplo, a gente chegou num ponto que a gente estava com um projeto de urbanismo em favela, projeto de habitação social, aí projeto de hotel em container, que tipo, tinha nada a ver com isso, projeto de residencial, produto, coworking, cara, estava fazendo tudo meio mais ou menos. E chegava a hora que precisava falar, cara, vamos definir quem é o escritório? Não saía nada. Isso começou a criar uma
uma comunicação, as oportunidades começam a vir difusas e tal. Porém, eu vou dizer, isso é o não, né? Agora, o sim, se você agir como talvez eu seguia, eu especializei em alguma coisa. Hoje eu me sinto confortável em atuar em qualquer escala dentro da minha expertise. Eu já fui premiado por desenhar um piso de madeira e já construí uma casa de madeira. Então, fui numa micro escala, uma escala maior. Eu consigo chegar na floresta e fazer um material procurement, quer dizer que tipo de árvore que você pode cortar e quando você pode cortar. Cara, projetos e escalas completamente diferentes. Porém, elas têm um elo em comum. Você viu falar de todos esses projetos? A palavra madeira. Então, é isso. Você quer abrir, procura a tua expertise. Se você quiser fazer só por fazer, hora ou outra vai faltar perna e vai faltar diferencial. Eu acho que, enfim, eu acho que tem uma... É muito disso que o André falou, de que às vezes quem faz tudo não faz nada, né? E assim, as coisas, elas, no nosso caso, no nosso escritório, a gente tem escalas muito variadas, assim. Só que a gente não começou por isso, a gente não se lançou no mercado, inclusive até, na verdade, a gente se lançou num negócio nada a ver, que era iluminação, que hoje a gente não faz mais isso, e as coisas foram tomando outras formas. E a gente entendeu que existia um processo ali entre todas as escalas que a gente trabalhava, que era o mesmo, que era um processo de administração financeira e de processos criativos. E aí, a partir disso, não é que a gente inaugurou o escritório, ou começou vendendo tudo isso de uma vez, assim, né? As coisas foram acontecendo, a gente foi entrando em cada parte, então é possível, obviamente, mas é preciso entender qual que é a linha condutora também. E às vezes nada te impede de você ter duas empresas, você ter uma empresa que é o guarda-chuva que abriga todas as outras embaixo, e uma ela trabalha com objetos e a outra com cidades. Então, se você sabe muito bem quais são os processos para fazer isso acontecer, para você entregar algo benéfico para o seu cliente, você consegue trabalhar em várias escalas diferentes e ter efetivamente o mesmo nome e estar à frente de tudo isso, mas obviamente precisa ter muito cuidado com todas as armadilhas que tem pelo caminho e todas as surpresas também, né? Maravilha. Amanda, espero que a gente tenha respondido as suas perguntas, ou pelo menos deixado mais provocada. E é isso, pessoal, 9h03, não temos mais perguntas do público e nossas também não, porque o tempo acabou. Então, assim, eu queria fazer um último lembrete, dizer que eu adorei a live e o mesmo número de pessoas o que chegou no teto, as pessoas continuaram até aqui. Então, eu espero que elas tenham gostado também, ou esqueceram a live ligada e foram fazer outra coisa. Também acontece. Mas, assim, pessoal, eu reforço a ideia, se vocês curtiram esses assuntos, se vocês quiserem falar sobre criação de valor, sobre diferenciação, inovação, sobre como cortar, ir para a floresta e saber que madeira cortar, esse é o tipo de coisa que a gente fala no Rampa. Tá? A gente não tem todas as respostas, mas vai te fazer várias perguntas e vai deixar vocês bastante inquietos. Eu acho que mais do que dar uma fórmula mágica, vocês vão encontrar lá diversos caminhos e a gente vai ajudar vocês a trilhar. A Camila pergunta, como podemos entrar em contato com vocês para mais perguntas e outros assuntos? Camila, eu vou botar vou pedir que cada um dos professors aqui mandem os seus Instagrams pessoais aí, pelo menos, para a Camila, ou o Instagram da empresa, enfim, o que vocês decidirem, mas a gente está botando aqui os nossos arrobas, fiquem à vontade para essa e qualquer outro questionamento. Tem uma oferta rolando ali do nosso curso, por favor, prestigie, espalhe a palavra, se você não está no momento também de investimentos, né, apesar de ser R$299, indique para os seus amigos, mande para a galera, para sua tribo, né? Nossa, essa é uma frase muito de quem já passou tá quase nos 40, né? Não se usa mais. Mas espalhe para sua rede, para os seus amigos, para os seus colegas, por favor. O Rampa vai ser uma primeira edição ao vivo, as outras provavelmente não vão ser tão brilhantes assim, porque vão ser gravadas, então aproveite esse momento do ao vivo, porque vai ter muita interação.
Beleza, pessoal? Eu queria agradecer muito a presença de todos, agradecer as palavras aí de incentivo que a gente recebeu do Márcio, da Camila, da Albani, da Amanda, do João Marcos, do Ronaldo, que mandou várias reflexões, além dos outros que estão online e não mandaram nada. Amamos vocês da mesma maneira. Meus queridos, eu queria só deixá-los para a reflexão final, bem curtinha mesmo, com uma palavra que tem me incomodado muito. As pessoas estão dizendo sempre assim, prepare-se para o novo normal. E eu gostaria de dizer que, na minha opinião, a normalidade é uma ilusão. O que é normal para mosca, o que é normal para aranha é o caos para mosca. E o que eu quero dizer para isso é que a gente precisa estar sempre se adaptando e precisa ter sempre ferramentas, porque o normal nunca chega. A gente sempre vai ter novos desafios, novas crises, novos dilemas, né? A gente nunca vai estar num estado de condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que isso o Rampa também vai ajudar vocês, de certa forma, a estarem preparados para essa não normalidade que a vida constantemente vai nos brindar. É isso. Da minha parte, eu agradeço muito e passo a palavra aí para Denis e Thiago fazerem as reflexões finais. Bom, valeu, galera. Eu queria agradecer todo mundo pela presença, falar de novo aí para fechar o curso, que vai ser muito bacana, inclusive até o ao vivo tem as suas vantagens, porque eu mesmo esqueci de falar um negócio super importante que estava programado para ser falado e não foi, que é, na verdade, esse momento todo e que eu vou levar para frente, eu acho que é uma das coisas que a gente trata muito no Rampa, é a questão do nosso relacionamento com o cliente, né? Essa relação mais humana, de talvez fortificar essas relações, porque são eles que trazem o nosso sustento e é muito importante que eles sintam essa segurança não só pela questão do projeto, mas o relacionamento mesmo com eles, de eles terem esse porto seguro, essa confiança de quando eles precisarem de qualquer coisa que a gente saiba fazer, eles vão voltar atrás da gente. Então, enfim, essas e outras reflexões vocês vão ver no nosso curso e espero todos vocês lá. Cara, para finalizar aí, eu acho que a oportunidade de ter esse curso online e ao vivo, né, além do online, essa troca que a gente pode ter. A gente particularmente gosta muito de conversar. Todos os cursos que a gente já deu, todas as rodadas, a gente sai, acaba fazendo negócio mesmo, acaba trocando, conhecendo colaborador, fazendo projeto junto depois, rola, tá? Não é papo não, rola uma troca, rola uma conexão e a oportunidade de ser ao vivo é isso, chegar no final da aula de tudo que a gente conversou e trocar. A gente falou ali sobre coworking, sei lá, tem uma experiência vasta nisso, o Denis também tem uma experiência vasta nisso. Então, às vezes, uma pergunta, uma troca no final de aula que sempre rola, cara, faz uma diferença. Então, eu incentivo aí, às vezes, não só pelo conteúdo, mas por isso, colaboração, fomentar uma rede, a gente está construindo uma rede. Eu acho que para a gente que dá o curso, o grande benefício depois, que vai além do ganho financeiro, tá, galera? Porque geralmente esses cursos não tem tanto, no retorno não é o principal para a gente, mas é a rede que a gente constrói. A gente está construindo uma rede muito bacana e, com certeza, quem participar vai estar trocando com a gente e fazendo parte dessa rede, né? Então, é meu jabá aí comercial. Boa. Show de bola, meus queridos. Foi um prazer conversar com vocês. Agradeço ao Denis, ao Thiago, a todo mundo que nos ouviu. Espero que a gente possa continuar a conversa em outros momentos. Se não no Rampa, né? Seria um erro, mas se não no Rampa, em outros momentos também. Valeu, é isso aí. Pessoal da Curral, aí eu vou dar aquele último escorregada que eu não sei encerrar a live. Então, assim, por favor, ajuda dos universitários para encerrar essa live. Agradecer todo mundo para a gente sair no alto, né? Agora é hora de entrar uma música eletrônica, todo mundo pulando, vamos lá. Só o seu cachorro levantou ali atrás. Aí, ó, tá aqui ele, ó, aguentou até o fim, firme e forte. Então fechou. Então fechou. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Falou.